Olá pessoal, esse vai ser o primeiro vídeo para a gente começar a trabalhar o movimento em 2 e 3 dimensões. Vamos começar com o nosso movimento em 2 dimensões. Bom, na verdade, para a gente ter todo esse entendimento, é muito legal que vocês já tenham visto os vídeos sobre movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variável, movimento de queda livre, e que vocês lembrem um pouquinho sobre vetores. Eu acho que nós vamos ter que dar uma faladinha desses vetores aqui. Então, vamos lá. Na verdade, o meu vetor, eu posso orientar ele no espaço como eu bem entender. Quando eu estiver trabalhando com uma única dimensão, fica muito fácil porque eu estou trabalhando numa linha reta. Eu estou na dimensão linear, eu tô numa linha, ou eu estou na horizontal, eu estou exclusivamente na vertical, ou eu analiso só uma largura, ou só uma profundidade, ou só uma altura. Ou eu vou olhar apenas o eixo X, apenas o eixo Y, ou apenas o eixo Z. Quando a gente fala de vetores, não importa se meu vetor estava lá ou veio para cá. Se ele está aqui, ou se ele se move para cá. Ou se ele está assim e ele se move para cá. Na verdade, o que me interessa é o ponto inicial e o ponto final desse vetor, aonde ele começa e aonde ele termina. Então, se eu tiver, por exemplo, um ponto não me dá uma orientação no espaço nem no tempo. Se eu tiver 2 pontos, bom, agora eu posso ter uma reta. Eu posso ter uma reta que une esses 2 pontos. Vamos tentar contextualizar um pouquinho isso aqui com essa imagem aqui lá da FURG. Aqui está a Escola de Química e Alimentos, aqui está o pavilhão do IMEF da Escola de Engenharia, e aqui está o pavilhão 1, onde talvez a gente estivesse tendo aulas presenciais. Bom, se vocês quiserem sair, então, lá da Escola de Química e Alimentos, e chegarem aqui no pavilhão 1, vocês não vão conseguir fazer esta trajetória aqui. A gente vai ter que fazer uma trajetória um pouquinho diferente, porque aqui eu estou passando por cima de prédios, ó. Meio complicado, né? Então, provavelmente vocês vão fazer essa trajetória aqui por dentro do prédio, vão sair do prédio, e aí vocês podem estar atravessando o estacionamento para chegar lá no pavilhão 1. Claro que a gente pode vir pelo caminhozinho que existe aqui, ó, nesse pontilhado verde. Mas, o que vocês prefeririam se vocês estivessem atrasados para a aula? Não, para a aula vocês não iam se importar tanto. O que vocês prefeririam se vocês estivessem atrasados para uma prova? Vocês iam preferir essa trajetória atravessando o estacionamento. Por quê? Porque vocês vão percorrer uma distância menor. Como é que a gente sabe disso? Não só pelo nosso instinto, né? Mas pela nossa experiência do cotidiano, mas pela matemática. Então, a gente vai ter que explorar muito agora as questões de matemática para o entendimento da física. Vamos dar uma ampliada nessa área aqui. Então, essa área aqui, tá? Esse ponto aqui que eu ampliei, aqui está o IMEF, aqui está a trajetória que a gente poderia percorrer. Está aqui ela, então, essa trajetória atravessando o estacionamento, está aqui o pavilhão 1, está aqui o IMEF, a saída do IMEF. Claro que essa trajetória aqui, a gente também está pegando uma pontinha de prédio aqui, a gente vai ter que desviar. Mas a ideia aqui é a gente ver mais as linhas retas e poder enxergar um triângulo. Nós vamos precisar enxergar muitos triângulos quando a gente trabalhar com a questão vetorial. Quando a gente trabalhar com plano inclinado, quando a gente trabalhar com movimento balístico, ou lançamento de projéteis, quando a gente trabalhar com forças, quando a gente trabalhar com grandezas vetoriais, eu vou ter que conhecer um pouquinho dessa parte. Ou seja, eu poderia então, ou ter esse traçado verde aqui, onde eu até enxergo 2 triângulos aqui, ó, ou eu poderia talvez seguir aqui, tipo, tô indo lá pro ponto de ônibus, não, vou pra aula, e voltei pra cá. Bom, gente, eu acho que aqui dá para enxergar bem um triângulo retângulo, que ele forma 90 graus aqui. Então, agora, eu vou pegar esse triângulo aqui, vou pegar o mapa inteiro, e eu vou virar ele de cabeça para baixo. Gente, a distância com que eu vou percorrer do IMEF até o pavilhão 1
ela é a mesma, ela não mudou. Eu posso pegar esse mapa e colocar em qualquer uma direção. Ops. Posso botar esse mapa. Posso botar esse mapa aqui na vertical, na diagonal desse jeito, na diagonal daquele jeito, na diagonal assim, como for. Mudou a distância que eu vou percorrer. Mudou o triângulo que eu tenho quando eu tracei essa trajetória aqui. Não mudou. Então, na verdade, não importa a minha posição em relação a várias coisas, ela importa em relação ao meu referencial. Quem são os meus referenciais aqui? O IMF e o pavilhão 1. E não importa a maneira que eu olhe este mapa, eu continuo saindo do IMF e indo até o pavilhão 1. Então, se eu enxergo esses triângulos aqui, a gente pode lembrar um pouquinho lá da trigonometria. Bom, a gente já está saindo do linear e a gente está entrando num plano. Que plano é esse que a gente está entrando? Plano XY. Por que o XY? Porque o sistema cartesiano é o que vocês mais conhecem em termos da matemática. Porque o sistema cartesiano é o que a gente mais trabalha muito desde a 9ª série do fundamental. No ensino médio, vocês devem ter visto muita coisa sobre isso aqui. Vocês devem lembrar de uma coisa chamada Pitágoras, o teorema de Pitágoras, que é justamente o que eu vou aplicar num triângulo desses. Vocês devem lembrar da Bhaskara. Bhaskara nós vamos utilizar também quando a gente for fazer uma análise de lançamento de projétil. Já chegaremos lá. Bom, então eu quero saber um pouquinho sobre meus vetores, né? O que são os vetores? Se vocês lembrarem, a gente já viu alguma coisa sobre um vetor unitário. Então, por exemplo, o meu vetor unitário é uma medida unitária, um valor único, que no eixo X eu estou chamando de I, no eixo Y eu estou chamando de J, e no eixo Z, que estaria saindo dessa projeção aqui, seria ele estaria saindo desse plano, eu vou chamar de K. E aí, eu vou sempre trabalhar com vetores resultantes. Então, por exemplo, assim, ó, se eu tiver um raio, o raio dessa circunferência não poderia ser esta trajetória aqui? Poderia. Poderia. Então, esse raio que eu estou analisando aqui, eu poderia estar analisando em termos dessa trajetória aqui. Então, para eu analisar em termos dessa trajetória aqui, minha imagem está na frente. Retomando. Então, para eu analisar esse vetor aqui, analogamente a esta trajetória que a gente fez aqui, né? Eu poderia dizer que isso aqui é o raio, se eu fizesse uma trajetória circular aqui nesse mapa. Bom, eu percorri essa distância aqui. Essa distância ela pode estar representada aqui, nesse eixo cartesiano, nesta circunferência traçada sobre esse eixo cartesiano. E aí agora nós vamos ver o que é um vetor resultante. O meu vetor resultante seria, por exemplo, nesse lançamento de projétil aqui, este vetor aqui. Ou, em qualquer ponto da trajetória, eu poderia analisar uma resultante, desde que eu tenha um ponto inicial e um ponto final. E aí, se eu tiver um ângulo, se eu tiver esta distância, e se eu tiver uma velocidade de lançamento, minha velocidade inicial, eu consigo calcular, por exemplo, qual é a altura máxima dessa trajetória, qual é a velocidade inicial de lançamento. E essa velocidade inicial de lançamento, não necessariamente ela vai ser a mesma de x e de y. A condição para que ela seja igual é eu lançar totalmente na horizontal ou totalmente na vertical. No momento que eu fiz esse lançamento oblíquo aqui, agora eu vou ter que imaginar um triângulo aqui para eu decompor esta minha velocidade ou esta minha posição num eixo X e num eixo Y. Muito bem. Então, a gente vai pegar aquele raio que a gente tinha e vai projetar ele em X e em Y. Por que
que eu botei esse raio trigonométrico aqui? Porque quando a gente trabalha com um raio trigonométrico, quando a gente trabalha com um círculo trigonométrico, eu consigo enxergar que o meu raio ele é igual ao longo de todos os 360 graus desse círculo. Veja bem, agora nós vamos falar em termos de um ângulo. Então, eu posso ter este raio aqui, uma sombra do raio em x, que é que eu vou chamar de projeção em x. E eu posso ter uma sombra desse raio em y, que é o que eu vou chamar de projeção em y. E aí eu formo um ângulo. Bom, tirando o círculo trigonométrico, olha aqui o nosso triângulo. Então, o meu triângulo também, eu vou ter um ângulo. Do lado oposto desse ângulo, eu vou ter o que eu chamo de cateto oposto. Próximo a esse ângulo, adjacente a esse ângulo, eu vou ter o cateto adjacente. E o que vai ligar esses dois catetos, por essas extremidades aqui, é a minha hipotenusa. Bom, então agora a gente identificou bonitinho o nosso triângulo. O que a gente tem que lembrar também lá da trigonometria é que a tangente desse ângulo aqui é o meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. O seno desse ângulo aqui é o meu cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno para este ângulo aqui é o meu cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu identifico aonde está o meu cosseno, meu seno e a minha hipotenusa. Isso aqui vai ser muito importante da gente saber bem. Essas relações trigonométricas e vetores, elas vão ser muito utilizadas para a gente ter um entendimento do lançamento de projétil, para a gente ter entendimento de forças e para a gente conseguir depois chegar em energia. Então aqui a gente já falou de um plano, então a gente já está entrando em duas dimensões. Quando a gente está entrando em duas dimensões, então eu tenho um plano, por exemplo, o plano XY, que agora eu não vou falar mais de uma linha, assim eu tenho uma área, ou eu vou falar do eixo horizontal e do eixo vertical simultaneamente. Ou eu vou trabalhar uma largura e profundidade, largura e altura, ou profundidade e altura, tanto faz, mas eu vou estar no plano XY, ou no plano XZ, ou no plano YZ. E aqui, então, está ali a representaçãozinha, né, dos nossos vetores unitários. Então, vou encerrando este vídeo com essa introdução aqui desses planos, para que a gente possa ver agora alguns exemplos mais específicos sobre essas duas dimensões, ou talvez até já introduzindo a terceira dimensão, onde eu vou ter, então, não é linear, não é área, mas é sim um volume. Vamos para o próximo vídeo.